Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Jennifer Ribeiro, eu sou professora de Física e a aula de hoje vai ser sobre o movimento uniforme. Ela nada mais é do que uma continuação sobre a aula de velocidade média. Aí, o que é o movimento uniforme? Ele é um movimento em que a velocidade dele é constante em todo o percurso. Então, quer dizer o quê? Que durante o mesmo intervalo de tempo, vai percorrer a mesma distância. Aí, aqui nesse exemplo, tem um carro que está andando com a velocidade de 30 km por hora. Depois de 1 hora, quanto que o carro vai ter andado? Se ele anda 30 km por hora, então em 1 hora ele vai ter andado 30 km. E em 2 horas, quanto que o carro vai ter andado? Vai ser 30 km relacionados à primeira hora e mais 30 km relacionados à segunda hora. Então, o carro vai ter andado 60 km. Nisso tudo a gente está considerando que a posição inicial do carro seria a posição de 0 km. Seria, no caso, a origem. Mas e se o carro não saísse da posição da origem? Aí aqui nesse exemplo, ele está aqui, ele iniciou o movimento na posição de 15 km. Aí passou 1 hora, quanto que o carro vai ter andado? A velocidade dele era de 30 km por hora. Então, como no exemplo anterior, quando ele chegar em 1 hora, ele vai ter andado 30 km. Esse 30 é muito bonito aqui. Só que aqui a posição inicial dele é de 15 km. Então, na verdade, ele vai estar na posição 45 km. Porque é o 30, né, da velocidade que ele andou, 30 km por hora, mais aqui os 15 que ele já saiu. Então, em 1 hora, ele vai andar 45 km. Em 2 horas, ele vai andar os 30 km da primeira hora, os 30 km da segunda hora. Então, em 2 horas, ele vai ter andado 60 km. Só que aqui ele já saiu da posição do 15 km. Então, vai ser os 60 que ele vai ter andado devido à velocidade, mais os 15 km da posição inicial dele. Então, 60 da velocidade mais os 15 km, então ele vai estar na posição 75 km. Então, para calcular a posição do movimento uniforme, essa posição ou a velocidade, a gente pode usar 2 fórmulas. A primeira que a gente viu na aula anterior, que é da velocidade média, que é o ΔS sobre ΔT. E essa segunda aqui é a fórmula para a gente calcular a posição final. Aí esse S vai ser a posição final, esse SO, posição inicial, o V, velocidade, e o T, o tempo. Ou, como se falava lá na minha época de jovem, há muitos anos atrás, era a fórmula do sorvete. Só lembrando que a velocidade para estar em km por hora, o deslocamento ou a posição tem que estar em quilômetros e o tempo em hora. E se for metro por segundo, o deslocamento ou a posição tem que estar em metros e o tempo em segundos. Só para relembrar, a velocidade média pode ser ou positiva ou negativa. Se for positivo, é movimento progressivo. E se for negativo, o movimento é chamado de movimento retrógrado. Aí que eu coloquei essa ilustração, só para lembrar que o 0 é a origem. Aí aqui para a direita vai ser o sentido positivo, no caso vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aí aqui para a esquerda vai ser o sentido negativo, igual da matemática.
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí aqui, por exemplo, esse carro vermelho, como ele está à direita da origem, então a posição dele vai ser positivo. Então vai ser 10 metros, como está aqui no desenho. E esse carro branco, a posição dele 15 metros, porque ele está à direita da origem. 15 é no exemplo, mas poderia ser qualquer número. E esse outro carro, que já está à esquerda da origem, a posição dele menos 10 metros. No movimento uniforme, como a função dele é uma função de primeiro grau, porque a fórmula dele do sorvete não tem tempo ao quadrado, então não é uma função de segundo grau, e o expoente do tempo ele é elevado a 1, então o gráfico dele é uma reta. Essa reta ela pode ser ou crescente ou decrescente. Se a reta for crescente, quer dizer que o movimento é progressivo. E se a reta for decrescente, quer dizer que o movimento é retrógrado. Então aqui a gente tem uma reta crescente. Então quer dizer o quê? Que a velocidade dela é maior que zero. O movimento é progressivo. Pode observar que a reta está crescente. Esse valor inicial aqui é o S0, que é a posição inicial. Esse último valor aqui da reta, o SF, é a posição final. E se a reta for decrescente, a velocidade média ela é menor que zero, que é o movimento retrógrado. Então a posição inicial vai estar mais em cima. Então aqui vai ser a posição inicial e aqui embaixo vai ser a posição final. Então quer dizer que em vez dela estar indo para frente, ela está voltando. Então agora a gente vai ver mais alguns exemplos de movimento uniforme. O número 1. 2 carros A e B encontram-se sobre uma mesma pista retilínea com velocidades constantes, no qual a função horária das posições de ambos para o mesmo instante são dadas a seguir: o SA 200 mais 20t e o SB 100 mais 40t. No SI, que é o Sistema Internacional, então isso quer dizer que a posição está dada em metros e o tempo em segundos. Com base nessas informações, responda as questões abaixo. A letra A. É possível que o móvel B ultrapasse o móvel A? Justifique. Letra B. Determine o instante que o móvel B alcançará o móvel A caso esse instante aconteça. Aí aqui eu coloquei só as funções horárias para ficar mais fácil da gente ver. O SA e aqui o SB. Lembrando aqui que as duas funções horárias estão no Sistema Internacional. Então, a primeira pergunta, ele quer saber se o móvel B vai ultrapassar o móvel A. Aí aqui a função horária do móvel A e a função horária do móvel B. A fórmula geral de função horária é a fórmula do sorvete, que é essa daqui. O S é igual a S0 mais VT. Então, o que a gente pode observar? Que o número que está antes do mais é a posição inicial. Então, o número aqui que está antes do mais, no SA, é o 200. Então, a posição inicial do A vai ser 200. E no B, a posição inicial do B vai ser 100, porque é o número que está antes do mais. E a velocidade é o número aqui que multiplica o tempo, que é esse númerozinho aqui que está depois do mais e que multiplica o tempo. Então, o número que está depois do mais aqui que multiplica o tempo, na função horária do A, vai ser 20. E no B, vai ser 40. Então, quer dizer o quê? Que a velocidade do A vai ser 20. E a do B vai ser 40. Então, só para ficar mais fácil.
a velocidade do A vai ser 20, do B vai ser 40. Então, como a velocidade do B é 40, que é maior que 20, então o B vai ultrapassar o A. Então, B vai ultrapassar, porque a velocidade dele é maior, é de 40, e a velocidade do A é 20 metros por segundo. Aí, letra B. Determine o instante que o móvel B alcançará o móvel A, caso esse alcance aconteça. Então, a gente viu lá da letra A que vai acontecer o encontro dos móveis, porque a velocidade do B é maior que a velocidade do A. A velocidade do B é de 40 metros por segundo e a velocidade do A é de 20 metros por segundo. Aí aqui eu coloquei de novo as equações aqui em cima, só para ficar mais fácil de visualizar. Então o que vai acontecer? Na hora que os móveis se encontrarem, quando o B vai alcançar o A, quer dizer que vai estar um do lado do outro na pista. E na hora que tiver um do lado do outro na pista, quer dizer que as posições finais deles vão ser as mesmas, para eles poderem se encontrar. Então, para eles se encontrarem, a posição final do A tem que ser igual à posição final do B. Então, para ter um encontro, o SA tem que ser igual ao SB. Então, qual que é o SA? 200 mais 20T. E o SB? 100 mais 40T. Então, 200 mais 20T é igual a 100 mais 40T. Então, o que a gente vai fazer? Jogar a letra para um lado, o número para o outro. Aí, joguei o 100 aqui para o lado de cá e o 20 para o lado de cá, 20T. Então, 200 menos 100 é igual a 40T menos 20T. Aí, 200 menos 100, 100. 40T menos 20T, 20T. Aí, quanto que vai dar o tempo? 100 dividido por 20. Aí, 100 dividido por 20, 5 segundos. Então, o móvel B ele vai alcançar o móvel A depois de 5 segundos. O número 2. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão. S é igual a 100 mais 8T. No SI, então quer dizer que a posição está dada em metros e o tempo em segundos. Aí a pergunta. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260 metros. Então aqui ele já deu a função horária pronta para a gente. 100 mais 8T. E aqui ele quer saber o instante. Quando ele pergunta instante, ele quer saber o tempo em que esse móvel passará pela posição 260 metros. Então aqui o 260 metros é a posição. Então esse 260 metros, ele é o S. Então o que a gente vai fazer? Vai substituir o 260 metros no lugar do S e vai achar o T. Aí substituindo, aí fica 260 é igual a 100 mais 8T. Aí o que faz? Pega o 100, passa para o outro lado. 260 menos 100. 260 menos 100, 160. Igual a 8T. Aí quanto é que vai dar o T? Aí troca tudo de lugar. 8T igual a 160. Aí quanto que vai dar o T? 160 dividido por 2. 160 dividido por 2, 80 segundos. Então, quando ele estiver em 80 segundos, a posição dele vai ser 260 metros. O número 3. O gráfico da função horária S é igual a VT do movimento uniforme de um móvel é dado a seguir. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante em metros por segundo igual a. Aí a letra A, 4, letra B, 2, letra C, 0,1, letra D, 0,75 e letra E, 0,25.
Aí aqui está o gráfico. Então, no gráfico da posição em função do tempo, o que a gente pode observar? A posição inicial dele, que é onde ele começa, é o 0 metros. E a posição final que a gente tem aqui no gráfico é o 2 metros. E o tempo que ele vai gastar para chegar até na posição de 2 metros vai ser 8 segundos. Então, para isso, a gente pode utilizar a fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Aí, quanto que vai ser o ΔS? 2, que é a posição final, menos a posição inicial, que é o 0. E o ΔT? O tempo final, 8, menos o tempo inicial, que é a origem, vai dar 0. Então, 2 menos 0, 2. E 8 menos 0, 8. Aí, quanto que vai ser a velocidade inicial? 2 dividido por 8. 2 dividido por 8, 0,25 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Obrigada por chegar até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva e deixa seu like e ativa o sininho. E me siga nas redes sociais. Eu sou Desbravando a Física no Instagram e também no Facebook. Obrigada!